Senhor Deus, nós te exaltamos, Deus, Pai, nós te glorificamos, Pai, pela tua presença neste lugar. Senhor, obrigado pelo seu Santo Espírito Consolador, Pai, seu Santo Espírito que tem revelado a palavra a nós, Pai. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos, Pai, aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, Pai, crescendo em tua presença. Nós te exaltamos e te glorificamos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? E amém, amém. Meus irmãos, nesses dias, principalmente com a série que a gente está tendo aqui na igreja, uma pergunta que não quer calar é como nós vamos crescer. Isso também se aplica não só aqui na igreja, não só à família, mas também se aplica nos nossos relacionamentos, se aplica também na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, e para a igreja não é diferente. Essa é uma pergunta que desde o início, lá os apóstolos, desde o início os discípulos tiveram que aprender a como responder essa pergunta. Desde o início a igreja precisou aprender e viver em meio à diversidade de culturas, às diversidades de sociedades e aos desafios que nós temos todos os dias. E a crescer no meio disso tudo. Durante essas férias que Catil e eu tiramos agora, algumas semanas atrás, eu sempre que eu estou lá, eu participo dos cultos da igreja do meu irmão, igreja presbiteriana. Abraço pastor Paulo, se estiver até nos escutando. Uma bênção igreja. E sim, nós vamos na igreja até nas férias, amém? Porque a gente que é crente até nas férias, amém? Amém. E sempre que vou lá, meu irmão, eu até brinquei com meu irmão, né? Eu sempre falei para ele assim, mano, é bom vir aqui, que a gente pega um monte de ideia de pregação para umas 5 sexta-feira, pelo menos. A gente sai de lá munido, né? Porque realmente é uma bênção. Enquanto uma dessas reuniões, era até uma reuniões com os líderes, teve uma pergunta que, não só porque nós estamos passando por essa série aqui na igreja, mas que realmente tocou muito no meu coração. Crescer. Como? Como que nós iremos crescer? E esse sentimento veio uma hora ótima, né? Porque nós estamos falando sobre crescimento familiar, mas hoje nós vamos ver o crescimento em uma outra forma. Não só na familiar, mas como nós podemos crescer como igreja. E crescer como igreja saudável. Isso que é o mais importante. E antes de irmos direto para a palavra de hoje, nós precisamos entender um pouco do contexto, o que estava acontecendo ali em Éfeso. Essa carta ela foi escrita primeiro, por Paulo, por volta dos anos 60, 62, que estava preso em Roma. E a cidade de Éfeso, meus irmãos, era uma cidade muito importante no Império Romano, extremamente importante. Era um centro não só comercial, mas um centro cultural, um centro religioso. E infelizmente, na parte religiosa, não era da forma que nós conhecemos hoje, era um pouquinho pior. Era uma cidade também marcada pelo paganismo. Era uma cidade onde tinha o templo também de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa deusa Artemis, mesmo que ela tinha o mesmo nome de uma outra deusa grega, mas nessa cidade em Éfeso, ela também conhecida como Diana, ela era uma deusa diferente. As festas em celebração a essa deusa era praticamente como uma orgia ao céu aberto. Qualquer semelhança com São Francisco, pura coincidência, né? Nesse contexto, irmãos, de pressão externa, de tentações internas, Paulo escreve, então, para mostrar que a igreja é o corpo de Cristo e precisa viver de forma digna de sua vocação, de forma digna do seu chamado. Nos 3 primeiros capítulos, quando nós começamos a ler a carta para Éfeso, Paulo ele fala então sobre as riquezas espirituais de viver com Cristo, que temos em Jesus Cristo. Ele fala sobre a nossa identidade, nossa posição como povo de Deus. Mas no capítulo 4, ele então muda o tom do qual ele está escrevendo. Agora ele passa a ser prático. Como que nós podemos viver de uma forma, assim como eu falei, digna da vocação, digna do chamado. Portanto, quando perguntamos hoje o que devemos fazer para crescer, a resposta está aqui em Efésios 4. E quando ele muda, ele também nos mostra como viver essa identidade de forma que a igreja cresça e o reino avance. Mas é muito fácil falhar, né? Como fazemos isso? Eu gostaria então de te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Efésios 4. Como você sabe, no culto de sexta-feira nós não temos nada projetado e é intencional para fazer você abrir a sua Bíblia, ler a Bíblia com a gente. E hoje nós vamos ler bastante. Então deixe aberto no capítulo 4 de Efésios, amém? Todo mundo achou?
Digam amém. Amém. Se não achou, ainda cutuca seu irmão e fala: acelera, irmão, que o tempo está passando. Então, primeiro ponto: como que nós podemos crescer? O que nós iremos fazer para crescer, como essa igreja que Paulo estava ali falando para Éfeso, escrevendo para Éfeso? Uma igreja digna da vocação, digna do chamado. Primeiro, nós temos que entender que nós temos que crescer em unidade. Nós crescemos quando vivemos em unidade. Abra sua Bíblia em Efésios 4, no versículo 1 a 6. Iremos ler. Que diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Essa parte de vez em quando é difícil, né? Mas olha só. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Paulo aqui ele começa no capítulo 4 nos chamando a andar de modo digno da vocação que recebemos. Ele destaca aqui virtudes que preservam a unidade. E a base dessa unidade, irmão, não tem como a gente sair disso. A base dessa unidade, ela é espiritual. Nós podemos resumir em: há um só corpo, um só Espírito, uma só fé e um só Senhor, Jesus Cristo. Uma igreja dividida não tem outro caminho, ela não cresce. Mas quando vivemos como um só corpo, guiados pelo mesmo Espírito, entendendo essa unidade espiritual, nós crescemos. E isso vai ser visível, o reino crescendo. A unidade, meus irmãos, nós temos que entender que não significa uniformidade. Deus criou eu, você, com uma característica única. Uns cantam muito bem, outros não cantam, meu Deus do céu, mais ou menos, né, José? Outros pregam, outros se dão. Cada um de nós temos um chamado, uma vocação. Então, não é uniformidade, mas é uma harmonia em meio a essa diversidade. Quando nós deixamos com que o Espírito Santo trabalhe no nosso meio, ele vai trazer essa harmonia em nossas vidas. Siga seu chamado. O versículo 1, em outras versões, diz o seguinte: eu, pois, sou o prisioneiro do Senhor, vos exorto. Essa exortação é como ele rogando, um encorajamento, é uma exortação. Mas em vez de uma ordem, Paulo está implorando aos santos: façam isso, vivam dessa forma, andem desse jeito. Esse é o coração de um líder espiritual. Ele exortou os santos que andassem corretamente, que se refere à conduta, ao comportamento, ao estilo de vida. Paulo sabia muito bem onde eles estavam. Paulo sabia muito bem quais eram cada desafios que aquela igreja ali em Éfeso estava passando. Cada tentação, cada coisa que chamava o coração deles para sair de Cristo, Paulo sabia tudo. E Paulo entendeu a importância, não de exortar, mas suplicar para que esses cristãos vivessem, andassem como esse testemunho vivo de Jesus Cristo ali no meio. Um centro comercial imenso, uma das cidades mais importantes da região. Vamos dizer São Francisco, não vamos longe não. Cidade mais importante dentro da Bay Area. Centro cultural, você vai naquela cidade linda, estruturas lindas, maravilhosas, prédios lindos, maravilhosos. Centro cultural, no entanto, uma cidade pagã. Infelizmente, uma cidade onde nós vemos o pecado correr solto. Assim era Éfeso. Da mesma forma era Éfeso, mas ele entendeu que aquele povo tinha que guardar os caminhos do Senhor. Então nós crescemos em unidade quando nós guardamos os nossos caminhos no Senhor, meus irmãos, e não adianta. O contexto onde estamos vendo, esse andar é conforme o padrão dado por Deus, Deus mesmo, não o nosso. Nós temos uma carreira a seguir, um padrão a nos moldarmos. Nós vamos conseguir suportar a tudo isso quando nós começarmos a entender o que é essa união e o quão espiritual essa união tem que ser no nosso meio. Nós iremos crescer quando a união entre nós ser uma união perfeita. Perfeita? Não vai ter nenhuma briguinha, não. Perfeita que eu vejo o meu irmão, eu amo o meu irmão. Eu vejo o meu irmão, eu não começo a ver os defeitos, mas começo a ver Jesus Cristo na vida dele.
quando a nossa união chegar a um nível diferente, nós vamos começar a crescer de uma forma onde até aqueles que estão em Éfeso vão ver a diferença dentro da igreja. Isso eu não digo só em P-Church, isso eu não digo só na Bay Area, isso eu digo na igreja mundial hoje. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que crescer em unidade. Nós temos que crescer e andar conforme a vocação que nos foi dada, como nós podemos ver aqui no início de Éfeso, da carta de Efésios. Em segundo lugar, nós temos uma carreira a seguir, um padrão a seguir, não só temos que seguir essa união em Cristo, mas nós também crescemos quando os dons são usados para capacitar os santos. Efésios 4, 7 a 12, diz o seguinte: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Cristo deu dons à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse modelo, meus irmãos, ele é conhecido bastante como ou modelo de 5 dobras ou cinco dons ministeriais que tem na palavra de Deus. O propósito desses dons, meus irmãos, infelizmente hoje o mundo deturpou bastante o que quer dizer isso. Em vez de um ministério para que a igreja cresça, em vez de um ministério para que os cristãos possam crescer um com o outro, ele começou a ser status. O irmão quer ser chamado de apóstolo porque ele pensa que ele vai ser maior que qualquer outro. O irmão quer ser chamado de profeta porque ele pensa que profeta é só aquela profetada. Ele não entende que um apóstolo, a vida de um apóstolo, quando nós vemos na Bíblia, é aquele que sai, trabalha, que planta igreja, que está correndo. Eles não entendem que o profeta é aquele que muitas vezes, quando nós vemos na Bíblia, ele não é uma pessoa amada por todos, porque ele é quem defende o DNA da igreja. Ele vê algo errado, ele fala, está errado. Ele é quem está sempre, sim, vindo do Senhor, através das palavras do Senhor. Ele fala, ele corrige, ele mantém o DNA da igreja. Mas as pessoas pararam de entender o que isso quer dizer. Os dons, meus irmãos, primeiro são dados pelo Espírito Santo. Dom de profecia, um dom tão bonito que mantém a nossa igreja direcionada naquilo que o Senhor quer. O pastorado, que é aquele que vai e cuida das ovelhas. Mas como eu disse, meu irmão, os propósitos desses dons não é status. Não é eu sou melhor que ninguém. Não é que Deus fala mais comigo. Não é nada disso, meus irmãos. Mas é para que a igreja do Senhor avance. Esse é o propósito dos dons espirituais. E nós iremos crescer, meus irmãos, quando nós entendermos que os dons espirituais não é para um ou para outro. Os dons espirituais, que nós podemos ver bem no início, já diz: a cada um de nós, porém, é dado pelo Espírito Santo, pela graça dele, a cada um de nós. Não é para alguns de nós. Enod, mas eu não consigo subir no altar e pregar como você está fazendo. Talvez o seu dom não é ser pastor. Talvez o seu dom não é ser um profeta, talvez o seu dom não é ser um apóstolo, talvez o seu dom não é nenhum desses. Mas se nós formos um pouquinho para frente lá, olha só. Se você for em Romanos 12, 1 Coríntios 12, em Efésios 4 e 1 Pedro 4, nós vemos uma lista imensa do que dons que o Espírito Santo tem para nós. Até o dom de dar também é um dom, viu? Só para você ficar ligado. Até o dar é um dom espiritual. O texto é claro: os dons foram dados para todos, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Significa, meu irmão, que crescimento não vem de alguns trabalhando, fazendo tudo da igreja, mas vem a igreja trabalhando e fazendo tudo acontecer. Dentro da igreja não pode existir à toas. Resumido, dentro da igreja não pode existir à toas. Poxa, de sexta-feira já levei uma dessa aí, meu irmão. Irmão, mas é com amor e carinho que eu venho dizer isso para você. Porque o Senhor, a cada dia, Ele tem tentado despertar o povo para que eles possam ver a verdade que está na cara deles. Ele tem me despertado, meu irmão. Não pense que essa palavra é só para você. Eu tomei para caramba essa semana inteirinha enquanto eu estava escrevendo essa palavra. O Senhor também falou comigo. A igreja não pode existir à toa. Meu irmão, se Deus já nos deu a salvação, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos fazer alguma coisa com isso. Enod, mas eu não sei nenhum dom que eu tenho. Então vai orar. Vai buscar de Deus, que Ele vai te mostrar o dom que Ele tem para a sua vida. Que Ele vai desenvolver. O Espírito Santo, Ele deu a todos esses dons. E quando você descobrir o seu dom, meus irmãos,
Não deixe ele esquentando cadeira. Não deixe o seu dom ficar esquentando cadeira. Trabalhe. A palavra do Senhor diz que se você é alguém que dá, que você dê com excelência. Se você é alguém que sirva com excelência. Se você então é alguém que recebeu, você sabe o dom que o Senhor Jesus já te deu através do Espírito Santo, haja com ele, sirva com ele com excelência, meus irmãos. Nós vamos crescer sim, quando nós entendermos a nossa vocação, andarmos de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos crescer quando nós entendermos que cada um de nós temos um dom, que o dom que o Espírito Santo de Deus já nos deu, já está conosco. Nós temos que começar. Se você ainda não sabe, como eu disse, ore, procure, busque esse dom. Você não é um desdonzado, se é que essa palavra existe. Você não é um desdonzado, meu irmão. O Senhor, através do Espírito Santo dele, já te deu. O Senhor, através do Espírito Santo dele, já fez. O preço já foi pago. Alguém pode ir lá em cima, por favor, e tirar as crianças da bateria que está lá, por favor? Amém. Amém. Não são os sons dos tambores do céu, viu? São os anjinhos, mas não são esses. Mas voltando, irmão, voltando. Em nome de Jesus, voltando. Amém? São dons, queridos. São dons. É interessante, porque o pastor consegue fazer de tudo uma pregação, né? Até isso, meus irmãos, até uma criança mostrando esse interesse, a música que tem, a gente não pode, até como que nós vamos chegar nessa criança agora que está lá em cima tocando bateria? Nós temos que chegar e ter o cuidado de não apagar essa chama dentro do coração dela. Porque se ela está ali em cima tocando uma bateria, fazendo alguma coisa, meus irmãos, nós podemos transformar isso em um líder de louvor forte para a igreja. Ó, desde pequenininho está dentro da igreja, atrapalhando o pastor a pregar. Eita glórias, meus irmãos. Então, não existem desdonzados na igreja. De mamana caducando, não existe. Não existe, o Senhor já deu esse dom para mim, para você. Mas nós temos que começar a agir, meu irmão. Nós temos que começar a buscar o crescimento desse dom e a agir dentro desse dom. Ficamos entendidos? Ninguém desdonzado? Ninguém desdonzado. O Espírito Santo que foi dado a todos, os verdadeiros crentes, é aquele que capacita o crente e que de diferentes maneiras age em nossas vidas. Age através de nossas vidas, amém? Como eu disse, meu irmão, se você não sabe ainda, vamos orar. Se você precisar de orar junto, vamos orar junto. Nós estamos aqui para isso. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós temos que andar uma carreira, nós temos que andar em união, um com o outro, um ajudando o outro, um dando um suporte ao outro, um amando ao outro, mesmo aquele que enche a sua cabeça de coisas, tem que amar do mesmo jeito, amar, andar em união. Nós sabemos que agora o Espírito Santo do Senhor foi quem derramou todos esses dons em nossas vidas e que esses dons são para aperfeiçoamento da casa de Deus, do reino de Deus. Nós temos que entender também que nós crescemos quando nós buscamos maturidade em Cristo. Não adianta estar unido, não adianta trabalhar nos dons, mas se você for um bebê de 20 anos de idade, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Efésios 4, 13 e 16 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Imagina, meu irmão, Paulo escrevendo isso aqui, sabendo o tanto de tentações, o tanto de doutrinas tinha naquela cidade, que estavam tentando entrar dentro da igreja. E ele ainda diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Essa pequena passagem aqui dá um exemplo muito importante do porquê nós devemos amadurecer e não ser mais criança na fé. Irmãos, tem algo muito bonito com criança, muito bonito. São simples, são extremamente inocentes.
aprendem muito rápido, até o que é errado aprende muito rápido, mas tem algo muito perigoso também em ser criança. Você é inocente, você aprende as coisas muito rápido, mesmo que não presta. Você é imaturo. Espiritualmente falando, meus irmãos, somos instruídos a crescer. Nós somos instruídos a amadurecer. Nós somos instruídos a nos alimentarmos da palavra de Deus como nosso pão diário, como aquilo que nos sustenta e aquilo que nos faz andar e crescer mais. A palavra de Deus sempre vai nos encorajar a crescer. Em momento algum você vai ver na Bíblia falando, não, você está bem, fica tranquilo, essa fase que você está, você não precisa mudar não, mas é crescer, passo a passo, buscando, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. É dessa forma que nós vamos buscar a maturidade em Deus. O alvo do crescimento não é apenas números, mas maturidade espiritual. Paulo afirma que devemos chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, tornando-nos maduros à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Sem maturidade, meus irmãos, nós corremos um risco muito grande. Nós somos inocentes, aprendemos tudo até que não presta, e nós corremos um perigo muito grande de ser levado de vento em vento, doutrina a doutrina. Nós nunca iremos conhecer o real propósito do Senhor para nossas vidas, enquanto não sermos maduros suficientes para agirmos dentro desse propósito, meus irmãos. Se quisermos crescer e não permanecer como crianças, jogados de um lado para o outro, devemos nos alimentar. É sair do leite e começar a imergirmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser como pão, meu irmão, todo dia. Todo dia, todo dia. Que o William não venha me escutar agora, pão tem que ser todo dia. Todos os dias, meus queridos. Então alimente-se da palavra do Senhor. Ela trará o verdadeiro entendimento e discernimento e amadurecimento para as nossas vidas. Pare de ficar se alimentando de migalhas. Para de ficar se alimentando de migalhas que você acorda todos os dias, pega seu celular. E eu sou culpado disso também, tá? Eu sou culpado disso também. Nós temos que parar de ficar buscando as migalhas que Deus tem. As migalhas é acordar, pegar o celular e caçar reels que está falando sobre a palavra de Deus, em vez de abrir a palavra de Deus e falar, Espírito Santo, eu quero esse banquete que está disposto para mim. Parar de buscar as migalhas que outras pessoas que já receberam estão lá comendo, estão se fartando de tudo aquilo, e o restinho que cai, os 2 minutinhos de um corte de uma pregação de 40 minutos, aquela migalhinha, oh Deus, obrigado por essa migalha. Não, querido, o Senhor tem um banquete para nós, a palavra de Deus está disponível para nós, está disponível para você. É parar de buscar migalhas todo santo dia e falar, Espírito Santo, 66 livros, que é fogo puro, está aqui, ó. É como você chegar naquele restaurante, né? Que tem muitos aqueles restaurantes chique, que tem lá, eu esqueci como é que fala, courses agora, que tem lá 5, quando você chega, você tem primeiro, você tem lá a sua entrada, depois você tem o prato principal, depois você tem prato, aí acaba ali, né? Meus irmãos, é como se a palavra de Deus tivesse 66 courses para você se alimentar, para você se esbanjar na presença do Senhor. E não é um preço que nós temos que pagar mais, porque Jesus já pagou esse preço para nós. O Espírito Santo do Senhor já foi derramado. O Espírito Santo do Senhor já foi dado. O problema, meus irmãos, é que nós buscamos migalhas. Nós queremos migalhas e nós temos que parar com isso. O Senhor tem disponível para você hoje, agora, é um banquete. Então pare de buscar migalhas. Vamos nos alimentar, porque mesmo se alimentando de migalhas, está se alimentando? Tá, você vai conseguir maturidade? Sim, mas você vai ser um crente raquítico o resto da sua vida. Você nunca vai chegar ao nível, não só de maturidade, mas também o nível de saúde espiritual, por assim dizer, que o Senhor quer para a sua vida. Porque você está se alimentando de migalhas, de resto. Mas o Senhor não tem resto para você. O Senhor tem um banquete preparado. O seu pão diário já está aqui. Então busque a palavra do Senhor, meu querido.
Quero te encorajar nessa noite, se você não pegar nada dessa pregação, pegue que para você crescer, você tem que amadurecer. E amadurecer é se alimentando. E se alimentando da palavra de Deus, não de migalhas. Chega de migalhas. Então, irmão, nós entendemos sim, nós temos que andar conforme essa linda missão que o Senhor nos deu. E nós temos uma forma que nós devemos andar. É conforme aquilo que o Senhor já tem nos ordenado. Assim como nós aprendemos já no início aqui. Rogo-vos que vocês andem dessa forma. Em união. Meus irmãos, os dons já foram dados. Já foi derramado. Já está disponível para você. Já está com você. Já é seu. E nós temos que entender que esses dons são para aperfeiçoamento do reino de Deus. Irmãos, e nós entendemos sim que nós temos que buscar maturidade. Mas também nós temos que crescer quando entendemos e nós seguimos a visão que o Senhor tem para a gente também. Não adianta você ser um crente maduro, fortão, mas você está longe da missão que o Senhor tem nos dado. E essa missão, meu irmão, não se preocupe, não é só uma missão só minha. Não é a missão só da Thalita, é uma missão de todos. É uma grande comissão que o Senhor já nos deu. Versículo então 17, versículo 4 diz: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endureceram o coração para ele. Tornaram-se invisíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo, não abre a brecha. Versículo 30 vem nos dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre você para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva e ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Nós andamos em um mundo confuso nesses dias. No entanto, nós temos que entender que crescer também significa deixar para trás a vida velha. É viver como novas criaturas. É nos despir da velha vestimenta. É jogar o odre velho fora. Deixar com que o Senhor nos revista de uma nova roupa. Com que o Senhor nos dê um novo odre. Com que o Senhor nos mostre como viver essa missão, como andar nessa visão. Paulo orienta os crentes a se despirem do velho homem e se revestirem do novo, criados agora segundo Deus, justiça e santidade. Esse processo de transformação está diretamente ligado a essa grande comissão. Mateus 28, nos chama a ir, fazer discípulos, ensinar. E essa é uma comissão para todos. Essa é uma missão para todos. Não é apenas sobre vir à igreja, mas ser a igreja no mundo. Refletindo Cristo no caráter e na missão, meus irmãos. Só para nos aprofundarmos um pouco mais, que nós iremos viver isso quando nós entendermos que a nossa missão é andar sem futilidade, passando dos velhos caminhos para os novos, sendo atentos a possíveis armadilhas, não abrindo brecha em momento nenhum. E fora o velho, e que venha o novo de Deus para nossas vidas. E já estou quase terminando já, meus irmãos.
a pergunta continua: o que vamos fazer para crescer? O que iremos fazer? E hoje a palavra nos respondeu com clareza, meus queridos. Não é sobre criar estratégias humanas, não é sobre copiar a igreja que está agora nos trends no Instagram, não é você copiar a modinha, não. É você olhar para Efésios 4 e entender o que Efésios 4 está falando. Crescemos quando decidimos viver em unidade, deixando de lado ofensas, divisões, orgulho e nos revestindo de humildade e amor. Crescemos quando cada um de nós usar o dom que recebeu, cada um de nós. Porque na igreja de Cristo não existem espectadores, todos têm um chamado. Quando nós crescermos, buscando a maturidade, deixando de ser criança, na fé e assumindo responsabilidade espiritual. E crescermos quando vivermos a missão, entendendo que não somos apenas frequentadores do templo, mas nós somos discípulos enviados para transformar o mundo com o Evangelho. Assim crescemos no corpo, meus irmãos, unidos, com maturidade, servindo, trabalhando com os dons que Deus nos deu. A igreja de Éfeso havia sido estabelecida no centro da adoração de Artemis. Não tinha lugar pior para essa igreja estar, meu irmão. Mas a igreja estava no lugar certo. Porque ali, mesmo em meio a tudo isso que estava acontecendo, mesmo em meio a todas as tentações possíveis, mesmo em meio a toda a fornicação, toda aquela bagunça que acontecia, a igreja crescia. A igreja brilhava à luz de Jesus Cristo. Porque eles entenderam o que esse capítulo 4 estava falando. Aplicação, né? Crescimento não depende apenas do próximo, mas de mim e de você. Nossa missão. Se eu não perdoar, a unidade não acontece. Se eu não servir, os dons não vão edificar. Se eu não buscar maturidade, o corpo continua frágil. E se eu não viver a missão, o mundo continua perdido. Portanto, meus queridos, a decisão está diante de nós essa noite. Sei que você está aqui na sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, e glória a Deus por isso. Mas sendo sincero, meus irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer. Quando nós olhamos para o preço que foi pago na cruz, quando nós olhamos o sangue que foi derramado, não tem outro jeito de viver, meus irmãos, do que apenas glorificando, louvando a esse Deus maravilhoso. Não tem outra maneira de dizer que você agora não é de um Deus superior, que você conheceu um amor que é sem barreiras. Não tem, irmão, maneira de você viver na imaturidade, na desunião, desunido. Não tem, meu irmão, uma maneira de você viver a vida que você vivia antes. Mas a única maneira que você consegue viver quando você reconhece esse preço que foi pago por você é assim, andando em unidade, glorificando a Deus pelos dons que Ele te deu e trabalhando, buscando maturidade e com foco na missão. Andar como um monte de Jesusinhos aí. Essa é a nossa missão, meu irmão. Onde ele ia, ele tinha uma palavra. Então nós temos que ter a palavra onde nós formos, qualquer momento, qualquer lugar. Onde nós estivermos, temos que estar pronto para testemunhar desse amor maravilhoso. Isso mostra maturidade. Onde nós formos, nós temos que mostrar o crescimento através da união. Isso mostra o foco na missão que nós temos. Quero te convidar que você possa ficar de pé nesse momento. Se você quiser vir para o altar, gastar um tempo com o Senhor, o altar vai estar aberto. Mas eu quero te encorajar. E isso, assim, o Senhor tem me movido muito esses dias a respeito disso. Em não esperar que o altar seja aberto para que nós possamos entrar na presença dEle. Mas que nós possamos fazer a nossa vida esse altar todos os dias. Isso mostra maturidade. Isso mostra crescimento. Meus irmãos, nós estamos falando muito em crescer como família.
E também eu acho muito importante que nós temos que entender como crescer como igreja, como crescer como um corpo, e que nós temos que entender que a presença do Senhor não está só nesse altar, mas ela está com você, em você, todo o tempo. Então, se você quiser vir gastar um tempo na presença do Senhor no altar, venha, mas faça da sua vida esse altar diariamente, meus irmãos. E como eu disse, pare de buscar migalhas. Pare de buscar migalhas. O pão, o banquete completo já está disponível para você. Então, em vez de buscar essas migalhas, peça o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra, Deus. Me dá esse banquete, Pai. Eu quero comer a Tua palavra, eu quero crescer em Tua palavra. Senhor Jesus, seja conosco. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos guiar no crescimento dia após dia. Que o Senhor venha nos dar a maturidade espiritual, nos ajudar a alcançar essa maturidade espiritual, melhor dizendo. Que a cada dia, Senhor Deus, a nossa união venha ser um testemunho do Senhor, daquele preço que foi pago ali na cruz. Como crescer, Senhor? Como iremos? Confiando em Ti em cada parte da nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és. Vamos fazer o seguinte? Na verdade, vamos todo mundo vir aqui pra frente. Quero chamar todo mundo. Todo mundo. Glória a Deus por essa música. Glória a Deus por essa música. Essa música ela diz: eu preciso de Ti, querido irmão. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos. Todo mundo dando as mãos. Vamos cantar esse refrão de novo? Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, obrigado por essa noite em Sua presença. Obrigado, Deus,
Obrigado, Deus, que nós escolhemos o Senhor a cada dia. Pai, a cada dia, Pai, nós iremos lutar o bom combate. A cada dia, Pai, nós vamos entender o chamado, nós vamos entender a vocação, nós vamos andar em Ti, escolher o Senhor, crescer em Ti, Deus. Oh, Senhor, se conosco, nos dê força, coragem, sede e fome da Tua palavra, sede e fome da Tua presença, em o nome santo de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor desse Pai glorioso, que a comunhão do Santo Espírito de Deus seja conosco, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia.